Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, vamos entrando aí. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse dia frio, gelado, Deus quer aquecer os nossos corações através do texto sagrado, estudando o livro de Eclesiastes, o livro do rei Salomão, o livro do pregador, o livro que nos ensina que a vida precisa ter sentido, a vida precisa ter propósito. Então, Eclesiastes capítulo 10, a partir do primeiro versículo: qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio a favor, mas ao tolo os lábios devoram, os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa, tu, ó terra, cujo rei é o filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça, desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, o dinheiro atende a tudo, nem do teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas dariam notícias das tuas palavras. Eclesiastes, capítulo 10, de 1 a 20, trouxemos aqui o texto para você. Mas que lições nós podemos extrair do livro de Eclesiastes? É interessante que o livro de Eclesiastes, nós vemos aqui no capítulo 10, uma transição das reflexões sobre a imprevisibilidade da vida, encontrada ali em Eclesiastes 9, uma transição desse tema para conselhos práticos para a sabedoria no cotidiano, especialmente nas relações sociais e laborais, ou seja, de trabalho, de profissão, de ofício. O tema central aqui é o impacto devastador da tolice e o valor transformador da sabedoria nas pequenas escolhas. Então, nosso tema de hoje, sabedoria nas pequenas escolhas. O impacto devastador da tolice e o valor transformador da sabedoria nas pequenas escolhas. A estrutura do capítulo se divide em 5 tópicos, em 5 pontos. Primeiro, o peso desproporcional da tolice, de 1 a 3. Segundo, sabedoria no trato com autoridades, de 4 a 7. Terceiro, perigos da negligência e da imprudência, de 8 a 11. Quarto, contraste entre as palavras do tolo e do sábio, versículo 12 a 15. E quinto lugar, advertência sobre a liderança e o autocontrole, de 16 a 20. Então, primeiro destaque, o peso desproporcional da tolice, de 1 a 3. Vemos no primeiro momento a metáfora das moscas mortas. No versículo 1, moscas mortas fazem o perfume fermentar. Ou seja, pequenas tolices contaminam grandes virtudes. O exemplo disso é um erro moral destruindo a reputação de uma pessoa. A aplicação para nós hoje é que a vigilância
contra detalhes que arruinam o testemunho. Precisamos vigiar contra os detalhes, né, que podem arruinar o testemunho cristão, o testemunho da nossa vida. 1 Coríntios 5, 6 também menciona sobre isso. No segundo momento, vemos a direção do coração. Versículo 2 ao 3. O coração do sábio leva à direita, o do tolo à esquerda. Vemos que sabedoria igual a discernimento. A tolice igual a exposição pública. No versículo 3, vemos no caminho declara que é tolo. Então fuja da tolice, fuja da imprudência, fuja de toda e qualquer situação de insensatez, tolice, imprudência na sua vida, tá bom? Segundo pontinho que queremos destacar para você, a sabedoria no trato com autoridades. Sabedoria no trato com autoridades. Versículo 4 destaca, o princípio que destacamos aqui é que se o espírito do governador se levantar contra ti, não deixes o teu lugar. E a aplicação prática disso é não reaja com rebeldia, mas mantenha sempre uma postura respeitosa com tudo e com todos. De 5 a 7 nós vemos há um mal que vi, tolos em altos cargos. De 5 a 6 fala sobre isso. E a crítica aqui é a inversão de valores. Tolos no poder e sábios rebaixados. E, infelizmente, na nossa nação brasileira nós vemos isso demais da conta, infelizmente. Então a sabedoria, querido, não se impõe pela força, mas pela integridade. Mesmo em sistemas corruptos, o caráter fala mais alto do que qualquer coisa. Terceiro lugar, vemos os perigos da negligência e da imprudência, de 8 a 11. 4 metáforas de consequências previsíveis nós vemos aqui. Primeiro, a ação é cavar a cova, no versículo 8. O risco, cair nela. E o princípio que está por detrás desse trecho é que as más intenções recaem sobre o autor do próprio mal. As más intenções recaem sobre o autor do próprio mal, também é o que diz o Salmo 7,15. Segunda ação aqui, romper o muro, é outra metáfora, versículo 8. E o risco é ser picado por uma cobra. O princípio que aprendemos aqui é que a negligência gera perigo. E um exemplo são os relacionamentos quebrados por causa da negligência, da falta de investimento nessas relações afetuosas. Terceira metáfora, a pedra, no versículo 9. E o risco, machucar-se com ela. E o princípio que temos aqui é que a pressa sem planejamento causa danos. Pressa sem planejamento causa danos. E quarto lugar, quarta metáfora, o ferro sem amoldar, no versículo 10. O risco exigir mais força do que deveria. O princípio aqui é a preparação antecipada acaba facilitando o trabalho daqueles que estão envolvidos em algum tipo de projeto. Conclusão aqui de tudo que falamos está no 11. Se a cobra morder antes de ser encantada, não há vantagem no encantador. Então, vemos a necessidade de uma sabedoria proativa, a fim de que crises sejam remediadas, tá bom? Então tenha uma sabedoria proativa, não passiva, mas proativa, a fim de que as crises sejam remediadas. Quarto pontinho que aprendemos é o contraste entre as palavras do tolo e do sábio, de 12 a 15. O tolo, que é a figura proeminente aqui, tem como características palavras autodestrutivas, versículo 12. Tem como característica tagarelice, no versículo 14, muitas palavras. No versículo 14 também fala de especulações vãs. O que há de vir? É o que diz o texto. E como resultado, o caminho para a ruína. A tolice leva a um caminho para a ruína, é o que diz o versículo 12. O versículo 12 também tem como contraste aqui o outro lado, o sábio, a sabedoria. A característica dele é graça nas palavras. É uma pessoa graciosa, dócil, sabe falar muito bem, tem graça nas palavras. E as suas palavras edificam pessoas, é o que diz Provérbios 16, 24. E como resultado ele tem favor e vida da parte de Deus e entre as pessoas. Vemos a ironia aqui sobre o tolo no versículo 15, né? O trabalho do tolo fadiga. E ele nem sabe ir à cidade. Vemos aqui como princípio a incompetência prática decorrente da falta de sabedoria. Quem é incompetente nas suas práticas diárias
revela a sua falta de sabedoria. Vamos, o quinto pontinho para nós finalizarmos. As advertências sobre liderança e autocontrole, de 16 a 20. Advertências sobre liderança e autocontrole. A necessidade aqui do autocontrole. No primeiro momento, vemos governos imaturos de um lado e maduros do outro, do 16 ao 17. O tipo de líder. Primeiro vemos o rei criança. As suas características são príncipes que comem de manhã. E o resultado, uma nação enfraquecida. O outro tipo de líder é o rei nobre. É um príncipe que come na hora certa, versículo 17. E o resultado é um governo estável, um governante com estabilidade. No segundo momento aqui vemos o perigo da preguiça e da língua solta, do 18 a 19. Pela preguiça se enfraquece o teto, diz o texto sagrado. Ou seja, a negligência destrói estruturas, sejam famílias, sejam igrejas, seja trabalho, seja nação. Negligência destrói estruturas. E no 19 fala que o dinheiro responde a tudo. Aqui nós vemos uma crítica à idolatria financeira e não um endosso a ela. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 o perigo que o dinheiro e as riquezas podem trazer ao coração, uma espécie de corrupção e idolatria no coração. Então o conselho final está no versículo 20. Nem mesmo em teu pensamento amaldiçoes o rei. Aqui vemos a necessidade do autocontrole, até nos pensamentos, que também nós vemos lá em Mateus 5, 22. Então, conclusões pastorais de tudo aquilo que falamos, alguns princípios imutáveis. Tolice é contagiosa. Pequenos erros geram grandes danos. É o que nós vemos em Tiago 3,5. Segundo lugar, vemos sabedoria é relacional. Como tratar superiores, pares e subordinados define o nosso caráter e revela se temos sabedoria ou não, se somos maduros ou não. Sabedoria é relacional. Tolice é contagiosa. E terceiro lugar, palavras são armas. Ou elas edificam ou elas destroem. Provérbios 18, 21 fala sobre isso. Então a aplicação prática é cultive o discernimento em detalhes, é o que diz o versículo 1. Em vista e em preparação, é o que diz o versículo 10. E autocontrole, versículo 20. Exercite gratidão no trabalho, versículo 19. Sem idolatrar o dinheiro, é o que nos ensina o texto sagrado. Então a citação aqui é que a sabedoria de Eclesiastes 10 é uma ciência do cotidiano, que ensina que o sucesso não está nos grandes discursos, mas sim nas pequenas escolhas, feitas nos cantos silenciosos da vida. Vou repetir, sabedoria de Eclesiastes 10 é a ciência do cotidiano. Ensina que o sucesso não está nos grandes discursos, mas nas pequenas escolhas feitas nos cantos silenciosos da vida. Então, guarde essa frase no seu coração, analise, né, se as suas palavras têm sido autodestrutivas ou têm sido graciosas. Se o seu trabalho tem sido incompetente ou preventivo. Se a sua liderança tem sido perversa ou imatura ou uma liderança nobre. Então, Eclesiastes 10 é o que ele faz. Ele expõe a tolice não como falta de conhecimento, mas como rebelião contra Deus. A verdadeira sabedoria começa quando trocamos o eu no trono pelo Senhor dos Exércitos, o nosso Deus e o nosso Salvador. Tá bom? Então que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que Deus derrame graça e glória sobre a tua vida. Quero mandar um abraço para Clary, a Lori Hart, o Encontro de Avivamento, a Miguel Afonso Ribeiro, querida, o Rodrigo Furlan, pastor Marcos Celestino, Jurema Vasconcelos, Regina Oliveira, a Regina Ribeiro, a Elisabetinha Souza, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Deus abençoe no nome de Jesus. Não esquece de dar um joinha, apertar o sininho, apertar aqui o aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério. Os dias de culto, horários da igreja, as informações de contribuição, tudo aquilo que você precisa saber sobre a nossa vida, o nosso ministério. Está aqui embaixo as informações. Desde já nós queremos agradecer o afeto, o carinho, o amor
dos irmãos de estarem conectados, ouvindo essa mensagem de Deus e compartilhando essa mensagem para todo lado, tá bom? Use as suas redes sociais não para ser uma pedra de tropeço na sua vida, mas sim para ser uma ponte de amor, de graça, em favor de outras pessoas. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Se quiser conhecer nosso ministério, @Igreja Casa na Rocha, ou coloca no Google lá, você vai encontrar todas as nossas informações que estão no link de descrição, mas também estão nas nossas mídias sociais, tá bom? Quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida dos nossos irmãos diante da tua face, diante do Senhor. Pedimos a tua graça sobre cada um deles, manifesta o teu poder, a tua unção, a tua graça, a tua glória sobre eles, em nome de Jesus. Sê com eles, Pai. Os abençoa, os guarda, os livra de todo mal. Manifesta o teu poder, a tua unção e a tua glória sobre os teus filhos. Que o Senhor, ó Deus, derrame graça e glória sobre nós. Que o Senhor nos dê sabedoria e não tolice, Pai. Prudência e não imprudência, sensatez e não insensatez. Tira de nós toda essa negatividade, tudo isso que de alguma maneira nos abala diante das escolhas da vida. Dá-nos prudência, inteligência espiritual, sabedoria divina, a fim de que possamos, ó Deus, fazer escolhas maravilhosas, Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu coração. Ó Deus, vivendo de tal maneira que possamos contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios diante do Senhor. Pai, nos ajude, Pai, a viver uma vida que agrade o teu coração. Levanta aquele que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, salva aquele que está perdido, traz de volta ao teu aprisco, ao teu reino, a tua glória. É o que nós te pedimos de todo o coração, e abençoa a tua igreja, viva a tua obra, viva o teu povo. Traz vida onde há morte, liberta aqueles que estão debaixo de grilhões. E, ó Deus, cura os enfermos, sara os feridos e protege nos dias difíceis que estamos vivendo o teu povo, dando discernimento, prudência, sabedoria e inteligência espiritual. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, a graça e a paz de Jesus.